Durante os 4 anos da minha licenciatura, nunca me falaram que era possível trabalhar com educação à distância. As pessoas têm todo o direito de não gostar de educação à distância, mas elas não têm direito de furtar dos alunos a oportunidade de escolher ir por esse caminho. Já vou começar aqui a desfazer a polêmica. Essa é uma estratégia do roteiro, começo com algo bem polêmico e depois eu vou desconstruindo e conversando. De fato, o furtar a oportunidade é um exagero, né? Não é o que acontece. O que acontece, ao meu ver, é que é um assunto tão pouco comentado que acaba sendo invisibilizado. Eu comecei a trabalhar com design instrucional há 2 anos e meio, mais ou menos 3 anos, e isso se deu por fatores externos à universidade. Se dependesse da universidade, talvez eu nem soubesse o que faz um design instrucional. E bom, eu sei que um curso de licenciatura, eu fiz na Federal de Pelotas, ele tem como um objetivo principal formar professores, não design instrucionais, tutores, conteudistas, são profissões que trabalham com EAD. Mas sinceramente eu acredito que seria muito relevante que durante os 4 anos da graduação o pessoal ao menos falasse que essas profissões existem, talvez tivesse uma disciplina específica sobre docência ou trabalho com EAD. Vocês já ouviram falar sobre essas profissões? Design instrucional, tutor, conteudista? Coloquem aí nos comentários, eu gostaria de saber. Voltando então, por que eu acho que isso seria importante? O mercado do EAD é um dos que mais cresce no Brasil e principalmente agora com a pandemia é algo que tem se difundido cada vez mais. E muitas das profissões relacionadas ao trabalho com EAD exigem que o profissional tenha uma formação, claro, dentre outras coisas, mas uma formação de professor, então uma licenciatura. Eu acredito que o problema é relacionado à formação de professores, e nesse caso, formação de professores para trabalhar numa sociedade tecnológica é bem grande. Na minha graduação, por exemplo, eu não aprendi nada sobre metodologias ativas. Depois que eu já estava me inteirando sobre os assuntos do EAD, eu lembro de ministrar uma oficina numa semana acadêmica sobre metodologias ativas, fiz isso com uma colega, e que o pessoal achou muito do outro mundo, assim, achou demais, ficou curioso. E vejam, isso foi algo que apareceu por conta de 2 alunos, assim, que pesquisaram e que quiseram falar sobre. E aí a gente chega ao ponto, mas por que isso acontece? E essa é uma pergunta complexa e perguntas complexas merecem respostas elaboradas e complexas. Eu não sei se eu vou conseguir ser tão elaborado e complexo quanto a questão pede, mas eu vou tentar. Primeiramente, eu acho que isso acontece muitas vezes porque os professores que formam, então professores que formam professores, muitas vezes eles não estão por dentro do assunto. Como assim? Tá, é que não é como se eles não soubessem que existe educação à distância, cursos à distância, disciplinas à distância. É que é um espaço que muitos ainda não ocuparam e nunca trabalharam. Isso foi o que eu notei na minha experiência como aluno na Federal. Eram professores que estavam há muito tempo trabalhando na lógica do presencial, então talvez eles realmente nem soubessem o que um design instrucional faz. Como segundo ponto, é claro, tem um pouco de preconceito. E em alguns casos é muito mesmo. E vocês sabem, né? Por mais que isso ainda esteja diminuindo com o tempo, e muito por causa da pandemia, eu acho também, mas muita gente ainda torce o nariz pro EAD sem nem dar uma chance, sem nem conhecer, só escuta EAD e já rotula, é ruim. E eu não tô aqui pra ficar romantizando, tá? Eu sei que existe muito EAD ruim, mas também existe muito EAD ótimo. E eu acho que a mesma lógica se aplica ao presencial. A gente conhece cursos presenciais que são ótimos e também conhece cursos presenciais que são horríveis. Cabe ao aluno, então, pesquisar
qual é o curso que ele quer fazer, com quais professores e em qual modalidade. Não é isso? Como terceiro ponto, eu vou colocar o amor à profissão. O que eu quero dizer com isso? É que a maioria dos meus professores eram apaixonados pelo que eles faziam. Então, de fato, adoravam dar aula. E eu acho que para eles devia ser muito difícil pensar que eles estavam ali num curso de formação de professores em que tinham alunos que não queriam ser professores, o que é estranho de fato, né? A primeira coisa que se pensa numa licenciatura é formar professores. Mas o que eu vi nesses 4 anos foi que, sim, de fato, muitos ali adoravam a sala de aula e queriam estar dando aula presencialmente, olhando no olho do aluno, mas que muitos não queriam isso e muitos nem tinham essa habilidade social necessária, sabe? Lidar com pessoas precisa de muita paciência, principalmente se a gente pensa no ensino fundamental ali, com crianças, pré-adolescentes, não é algo muito fácil. Pelo menos essa é a minha opinião, né? Tem gente que prefere trabalhar com criança do que com adulto, mas não é o meu caso. E para esses colegas que não tinham muito a pegada de estar em sala de aula, de ter paciência, de explicar, de lidar com criança, com adolescente, o trabalho com EAD pode ser uma saída excelente. Trabalhar nos bastidores da educação, preparando material ou dando aula a partir do computador e não precisando se deslocar até uma sala de aula. Mas e vocês? O que vocês acham sobre? Gostaram do assunto? Se gostaram, vou pedir para deixar o like, deixem comentários também dizendo o que acham. Se inscrevam e muito obrigado. Tchauzinho.